Olhe bem, o contingenciamento orçamentário. O que significa isso? Significa din-din, dinheiro. Falar contingenciamento orçamentário é um eufemismo, né? Para não falar din-din, grana. Mas a grana, o corte da grana que foi imposta pelo governo pode levar a Justiça Eleitoral a realizar as eleições municipais de 2016 sem urnas eletrônicas, retomando os votos em cédulas de papel. O alerta consta em uma portaria conjunta dos presidentes de todos os tribunais superiores do país, publicada nesta segunda no Diário Oficial da União. Ao todo, o corte no judiciário soma 1 bilhão e 740 milhões de reais no orçamento do poder. Por causa das eleições, a Justiça tem gastos extras como compra de novas urnas, instalação de programas eletrônicos, segurança dos equipamentos, entre outras medidas, para garantir a inviolabilidade do sistema. Os bastidores, a portaria, é interpretada como um instrumento de pressão sobre o Executivo para diminuir o corte no Judiciário, diante do desgaste que o fim do voto eletrônico poderia trazer ao governo Dilma. Está vendo? Isso pode ser uma bravata do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, para conseguir o dinheiro. E vai acabar tendo o voto, a eleição mesmo, com o sistema eletrônico. Porque voltar ao método manual seria uma brincadeira, né? Uma verdadeira brincadeira. Vamos pensar que se trata apenas de uma bravata, de uma imposição para receber o dinheiro. E será que até na loteria, na Mega Sena, tem maracutaia, tem falcatrua? Essa que é a pergunta. A Caixa Econômica Federal terá de prestar explicações formais e imediatas sobre a Mega Sena, especialmente sobre o sorteio que premiou um acertador com 205 milhões de reais agora no dia 25 de novembro. O senador Álvaro Dias, do PSDB, entrou com um requerimento pedindo explicações com relação aos desencontros de informações sobre o sorteio. Inicialmente, a Caixa Econômica Federal informou por meio de seu site que o concurso tinha acumulado. Um tempo depois, o banco anunciou que um apostador de Brasília tinha faturado a bolada milionária. Há ainda denúncias envolvendo manipulação de resultados, fraudes e lavagem de dinheiro por meio de loterias da ACEF, que fazem parte de uma investigação que tramita na segunda vara especializada da Justiça Federal. Olha, jornalista está sendo colocado agora, está sendo colocado na condição de portador de notícias ruins. Só tem notícia ruim. Não dá uma notícia boa, é difícil você conseguir no noticiário uma notícia boa. Olha essa aí, por exemplo. O Produto Interno Bruto brasileiro, que é o PIB, recuou 1,7% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre desse ano. A informação foi divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, e olhe bem, em 18 meses o PIB brasileiro já caiu 5,8%, quase 6%. O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas, que esperavam uma retração de 2,60% a 0,90% e maior que a mediana de queda de 1,30%. Na comparação com o terceiro trimestre de 2014, o PIB recuou 4,5% no terceiro trimestre deste ano. O resultado ficou dentro das estimativas, que previam contração de 4,90% a 3,50% e acima da mediana negativa de 4,21%. Ainda de acordo com o IBGE, o PIB do terceiro trimestre do ano totalizou 1 trilhão e 481 bilhões de reais. E a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio dos postos de atendimento Cine, oferece vagas de emprego para quem está
procura de uma nova colocação no mercado de trabalho. São oferecidas oportunidades de cursos e empregos em diversas áreas, inclusive para pessoas com deficiência. Os interessados deverão comparecer o quanto antes a um dos 3 postos municipais para se cadastrar e candidatar às vagas. Para mais informações, a Prefeitura de Belo Horizonte coloca à disposição dos cidadãos o telefone 156 e o portal pbh.pbh.gov.br. O SENAC oferece, no próximo dia 3, a palestra gratuita Gerenciamento de Projetos, a base para o sucesso organizacional. A prática vem ganhando espaço no ambiente corporativo por aplicar técnicas, conhecimento e habilidades para garantir que um projeto seja bem sucedido em todas as etapas. Para falar sobre o assunto, nós recebemos a professora do SENAC, Aline Rodrigues da Fonseca. Aline, boa noite. Boa noite. Prazer em recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Sempre bem-vinda ao Redação. E você vai falar sobre projetos. Exato. Afirmo aqui no Brasil que existem poucos projetos nos negócios, nas organizações, que existe uma base frágil aqui na própria indústria, no próprio comércio. Por isso eu acho muito importante esse tipo de trabalho, de palestra ou de curso, como você está fazendo, que procure capacitar mais, né? Dar mais condições de as pessoas conseguirem implementar os negócios sem o risco de desalentos, de quedas, principalmente no ambiente de crise econômica, de recessão. Como que seria esse ensinamento seu, assim, em algumas poucas linhas? Bem, o gerenciamento de projetos é uma metodologia que traz a aplicação de conhecimentos, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para que ele atenda aos requisitos e que ele possa alcançar esses requisitos com sucesso. Infelizmente, nós viemos de uma cultura onde a ausência de planejamento é muito grande. A gente percebe que o empresário, o executivo brasileiro, ele não quer planejar. Há muito amadorismo, né, na verdade? Exatamente. E como ele não quer planejar, ele perde tempo refazendo. E essa metodologia, ela traz justamente essa quebra de paradigma, né? Por quê? Essa metodologia, ela vem estruturar para que os projetos possam ser bem-sucedidos e se minimize o erro, os riscos, os problemas. Por quê? O que normalmente acontece é que as pessoas, elas fazem o projeto no decorrer do tempo, né? Eu brinco muito com os meus alunos que nós somos fazedores e não planejadores. E essa deficiência de fazer no decorrer do tempo nos causa muitos problemas lá na frente. Erros orçamentários, erros com relação à duração, o que traz um projeto um custo muito maior do que se ele tivesse sido planejado anteriormente. E, logicamente, esse refazer, né? Me lembrei aqui do Gilberto Gil, tem aquela música Refazenda. Refazenda é muito boa a música. Agora ficar refazendo. Refazendo, e muitas vezes refazendo errado. Exatamente. Quando não se tem técnica, quando não se tem, assim, um planejamento, não é? Exatamente. Olha, essa questão, esse paradigma que precisa ser quebrado, né? O realmente planejar demanda tempo. E as empresas não querem isso. Nós brincamos muito que a gente fica apagando incêndio nas organizações. E por isso, né, que o empresário... Apagando incêndio e enxugando gelo. Né? Exatamente. Isso é um problema, porque existem técnicas que sustentam, que pode viabilizar um projeto e fazer com que a organização ela faça a gestão daqueles recursos dentro do prazo determinado para aquele projeto, porque todo projeto ele tem um prazo específico para acontecer, e ela faça isso dentro daquele orçamento previsto com sucesso. Só que não acontece por causa desse amadorismo existente na gestão. E a palestra ela vem abordar justamente isso, ela vem causar provocações nos ouvintes com relação a essa importância de se planejar. E a metodologia, o gerenciamento de projetos, ele está cada vez mais evidente dentro das organizações, no ambiente educacional também. É uma profissão que está cada vez mais em xeque devido a essa necessidade de capacitar as empresas, de capacitar os indivíduos para que os nossos projetos saiam com sucesso. E essas cutucadas que você dá lá no seu projeto, no seu curso, essas provocações,
elas são suficientes para o empresário que está lá, o executivo que vai estar lá, já saírem com uma nova ideia? Ela já causa alguma reflexão dessa importância, mas a meu modo de ver como docente, eu vejo que conscientizar a alta gestão é o maior desafio. Infelizmente, 1 hora é muito pouco para se tratar de uma metodologia tão importante. Porque lá vão mais os gerentes, você acha que tinha de atingir a alta gestão? Sim, com certeza, porque... Eles mandam só os gerentes, subgerentes? Olha, normalmente a palestra é aberta ao público, né? Então a pessoa pode fazer inscrição, o Senac ele divulga através dos meios de Melhor comunicação. seria pegar a cúpula, né? É o ideal, né? Seria pegar esses gestores, porque conscientizar a cúpula é mais importante. E, além disso, inserir uma cultura de gerenciamento de projetos na organização, né? Porque, às vezes, é o mais importante. Porque não adianta você querer trabalhar projetos se não existe dentro da organização uma cultura nesse sentido. Está faltando muita cultura nas empresas, né? Naturalmente, seu curso não visa isso não, mas só fazendo um paralelo, quem sabe com mais cultura, um banqueiro super poderoso igual o André Esteves, né, do BTG, não ia enfiar a mão na cumbuca como enfiou, né? Exatamente. Mais cultura, mais conhecimento, mais planejamento. Ô, Aline, agradeço muito a sua entrevista. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda aqui ao Redação. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. O Redação BH News volta logo após um breve intervalo.